Salve, salve, Universidade Libertária! Eu sou o Henry e hoje estaremos falando sobre as boas contribuições que Keynes deu ao meio intelectual. Olha só que interessante. Como vocês sabem, aqui na UEL nós prezamos pela honestidade intelectual. Então, após ter feito aquela live, a gente pontuamos bastante coisas que são contraditórias e inconsistentes à teoria keynesiana. Nós resolvemos trazer os pontos em que o nosso menino Keynes acertou. E se você tiver interesse que pontos contrários foram estes, tem no livro Keynes, o Homem, que está lá no site da editora Conk. Não se esqueça, hein? Hoje em dia é muito comum vermos keynesianos desdenhando da escola austríaca e o inverso também é verdadeiro. Só que, infelizmente, poucos destes despenham um certo tempo estudando a escola oposta para formalizar a sua opinião. Porém, surge a pergunta: essa rivalidade significa que não tem nada em comum entre a escola austríaca e o keynesianismo, por exemplo? A verdade é que não é bem assim não, hein? Por exemplo, a metodologia da escola austríaca, muito bem descrito no Ação Humana de Ludwig von Mises, é bem clara sobre a nossa oposição de fazer a economia ser uma ciência natural e que deveria ser um estudo do propósito humano. Ainda que não tão bem formalizado como na obra de Mises, Keynes defendeu a mesma coisa, sua oposição contra a economia como uma ciência natural, mais precisamente sobre a economia ser mecanicista, e as suas concepções também sobre o propósito humano. E o mais interessante disso tudo é que as duas escolas de pensamento, em muitas vezes representado nem sempre pelas melhores das pessoas, acabam invalidando totalmente a outra. Verdade é tanta que eu lembro até hoje, eu estava na graduação, estava na aula de macroeconomia 3, e meu professor estava fazendo críticas à escola neoclássica, que é uma coisa muito pertinente à teoria keynesiana, críticas à escola neoclássica. E ele resolveu colocar a escola austríaca no meio, falando que a escola austríaca também teria essa ideia mecanicista. Obviamente, eu comentei que não era bem assim e perguntei da onde que ele tirou isso. E a resposta foi: é o que eu ouço por aí. Bom, digno de um keynesiano, né? Enfim, esse não é o ponto. O ponto é que a escola austríaca e os keynesianos têm muito em comum quando criticam, por exemplo, a ortodoxia. Mas isso não é a única coisa que liga a escola austríaca com Keynes. Por exemplo, as concepções de Keynes sobre tempo, incerteza e expectativa sobre os eventos econômicos são bem parecidas também. Nesse sentido, as expectativas eram os indivíduos tentando antecipar um futuro que, evidentemente, é incerto, mas que ainda assim afetam as decisões individuais. Claro, tem algumas pequenas discordâncias. Por exemplo, na sua obra Teoria Geral do Emprego e do Juro da Moeda, o Keynes coloca essa questão das expectativas como uma das principais causas das instabilidades do capitalismo. Olha, seria um pouco apelativo, mas seguindo por essa linha nós poderíamos até traçar uma metodologia um pouco subjetivista aí da parte de Keynes. Subjetivista e também com uma pegada bem psicológica, né? Porque assim como Mises e Hayek, Keynes conseguiu traçar elementos que levariam, por exemplo, à ascensão de movimentos autoritários em alguns países, mais especificamente na Alemanha. Em Consequências Econômicas da Paz, Keynes comenta o seguinte: a privação econômica se desenvolve em etapas, e enquanto as pessoas a sofrem com paciência, o mundo exterior pouco se importa. A eficiência física e a resistência às doenças diminuem lentamente, mas a vida continua até que é alcançado o limite da resistência humana, e ideias de loucura e desespero tiram esses sofredores da letargia que precede a crise. Então o homem sacode os grilhões de costume e se liberta. O poder das ideias é soberano, e ele segue qualquer conselho de esperança, ilusão ou vingança que lhe cega aos ouvidos. Quem dirá até que ponto o homem pode suportar esses sofrimentos, ou em que direção deve procurar por fim escapar dos seus infortúnios? Só para deixar bem claro, o livro Consequências Econômicas da Paz foi escrito em 1919. Exatamente, uns 10, 12 anos antes da ascensão do Hitler. Um traço bem interessante é que a concepção de ideias, a importância das ideias, é muito também presente no livro Liberalismo do Mises. E não se pode negar que as observações sobre as questões psicológicas pertinentes nesse livro, Consequências Econômicas da Paz, são bem interessantes, principalmente para sua época. Uma coisa bem interessante também está no livro A Teoria Geral do Emprego e Juro da Moeda, de Keynes, sobre a sua afirmação de que a propensão marginal a se consumir não tem relação proporcional com o aumento da renda.
Então é um ponto bem interessante se destacar aqui, por mais que aumente a renda, não necessariamente impacta no aumento do consumo, ou pelo menos não impacta em níveis de igual proporção. E por mais que Keynes tenha adotado uma ideia de homogeneidade em muitas questões, principalmente porque ele estava tentando levantar questões macroeconômicas, ele fez uma crítica muito interessante a Piaget sobre a pressuposição de Piaget em homogeneizar alguns elementos, como por exemplo bens de capital, quando na verdade estes são heterogêneos. Mas é claro, né, muito do que eu falei aqui pra vocês não é consenso entre os austríacos, tá? Por sinal, o Rothbard tem uma opinião um pouco diferente. Se você quer saber qual é a opinião do Rothbard, não se esqueça, o livro Keynes, o Homem, da editora Conklin. Bom, por hoje é só, um grande abraço e até mais!